Minha galera, minha gente, bora lá, hoje é sexta-feira, mas não é dia de brincadeira ainda não, estamos aqui na preparação, no finalzinho das nossas lives, daquela semana nossa, aqueles 15 dias de lives ininterruptas, que eu vou ficar com saudade a semana que vem, mas a semana que vem é semana 5K, tô esperando vocês com a inscrição feita. Lá tá, lembra que tá lá na bio, tem o link. Hoje eu passei a tarde gravando as aulas. Foi muito bom, gente. Eu não tinha feito isso ainda, foi a primeira vez. First time, Marlúcia. Boa noite. First time eu gravando aulas. Gente, foi muito gostoso. O conteúdo tá muito bacana. Eu tô muito feliz de estar contribuindo com tudo isso para vocês. Boa noite, Andresa. Boa noite, Foco Projeto Eu. Muito bom. Gravei a primeira aula muito bacana, onde a gente vai descobrir as nossas forças, os nossos potenciais escondidos, para a gente poder realmente sair para prospectar cliente com coragem, com disposição, com ânimo, sabe? E a segunda live são os erros que a gente costuma cometer. Gente, falei sobre 5 erros e já dei a dica logo para ninguém continuar errando mais. E eu acho que vocês vão gostar muito, porque eu falei coisas, oi Amanda, tudo bem? Eu tô procurando falar coisas que são mais inovadoras. Por exemplo, eu hoje tô falando, agora fiquei em dúvida, se foi na segunda ou na terceira aula da semana que vem, da semana 5K, que eu vou falar como você pode pensar na sua consultoria a partir do lado financeiro. Então, por exemplo, a consultoria é uma situação que a gente pode programar. Né? Eu posso pensar se eu quero trabalhar o dia inteiro, se eu quero trabalhar só à tarde, se eu quero trabalhar à noite, final de semana, como é que vai ser? E que tipos de serviço que eu posso fazer? E aí eu te ensinei, vou te ensinar, porque eu já gravei a aula, né? Mas vai ao ar na semana que vem. Eu vou ensinar você a pensar melhor na questão do dinheiro, que é uma coisa que às vezes ninguém fala, né? Então, assim, vai ter umas coisas bem inovadoras, estou muito animada. Oi, Alencar Nutrição, Matheus Pio, Ivone Porta. Bora começar a nossa live, tô muito animada e a live de hoje é de um assunto também que eu gosto muito, que é boas práticas de fabricação. BPF na prática. BPF, gente, é um documento que até eu, assim, sinceramente, eu vou contar pra vocês, quando eu fiz o meu BPF, o meu primeiro BPF, quem me ensinou a fazer foi uma farmacêutica, vocês acreditam? E a gente não tinha a vigilância de Anápolis da cidade, a vigilância sanitária aqui de Anápolis. Oi, Ivone. Oi, João, tudo bom? Então, a vigilância aqui em Anápolis não tinha unidade de alimentos. Isso foi uns 17, 18 anos atrás, mais ou menos. E aí eu tive que ir para Goiânia fazer o manual de boas práticas. E eu fiz daquele jeito, sabe, que quase todo mundo faz? Só os fortes não fazem. Mas aquele jeito que você vai copiando. E aí, quando eu cheguei lá, era uma indústria de salgadinhos congelados, chamava Congelatos. E quando eu cheguei, a fiscal falou assim pra mim: você já fez manual alguma vez? Eu falei: vou ser muito sincera com a senhora, é a primeira vez que eu faço fiscal. Faço manual. Aí ela falou: então tá bom, tá explicado. Eu falei: ficou tão ruim assim? Ela falou: posso ser sincera? Ficou péssimo. Isso aqui não é um manual de boas práticas. Isso aqui é uma cópia. Você copiou isso de algum lugar, não foi? Eu falei: foi. Mas como é que é um manual? Gente, eu não sabia. Eu nunca tinha feito manual, nunca nem tinha ouvido falar em manual de boas práticas. Então, o meu começo com o manual foi muito bom, porque eu peguei uma professora fantástica. Ela teve toda a paciência do mundo, eu acho que porque eu fui muito honesta com ela, né? Eu não sei se honesto tem muito ou pouco, pra mim que honesto é só honesto. Mas enfim, então eu fui honesta com ela, e aí ela me ajudou assim, ela pegou na minha mão pra fazer o manual. Porque eu não fui pra Goiânia, não foi nenhuma nem duas, foi pelo menos umas 4 vezes. Levava o manual, tinha que trazer de volta para corrigir. Sabe por quê? Porque quando você não tem
aquilo que eu falo para vocês, o conceito internalizado das coisas, você fica fazendo, retrabalhando, você faz, refaz, faz, porque você não entende exatamente o que é aquilo, por que você está fazendo aquilo. Então eu acho que por causa disso, eu passei a sempre, quando eu vou falar sobre manual e outros documentos, eu gosto de falar o porquê, o conceito, o que é, para que a pessoa entenda de verdade. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês sobre manual é o conceito dele, que está aqui, adivinha onde? Quem assistiu minha live de anteontem vai lembrar desse caderninho espiralado aqui. Aqui estão as minhas legislações, que na verdade são quase minhas. Depois eu vou contar a história desse caderno aqui para vocês. Mas enfim, a RDC 216, que nós falamos anteontem, ela traz aqui a definição de manual de boas práticas. É o item 2.11. Então, quando a RDC 216 define manual de boas práticas, o que ela fala? É um documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênicos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle de água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia da qualidade do alimento preparado. Ou seja, o que a legislação diz? Traduzindo em miúdos, a legislação diz que quem for fazer o manual de um serviço de alimentação e nutrição tem que, no mínimo, descrever tudo isso que falou aqui. E se a gente contar, eu tenho certeza que vai dar aquele número de itens que a gente comentou aqui, que a RDC traz. Lembra que alguém fez uma pergunta sobre, Ana, como é que eu faço para transformar a lei na prática? E aí que era a RDC, né, 216. Eu falei, fazendo o manual. Uma vez que você elaborar o manual, você vai seguir a RDC item por item da RDC. E aí você vai conseguir elaborar seu manual. E o manual, gente, é um documento também, como o nome diz, manual. Quando a gente compra uma máquina de lavar roupa, ela vem com um manual. A ideia é que a pessoa pegue aquele manual e leia o manual e entenda o funcionamento da máquina, saiba qual a quantidade de sabão que tem que colocar, qual é a operação de lavagem, de centrifugação, se quer água quente, se quer água fria, vai estar tudo descrito ali. Então o manual, ele te dá um rumo, ele te dá um norte. O manual serve para isso. E o nosso manual de boas práticas, ele não é diferente. O nosso manual de boas práticas, do nosso serviço de alimentação, ele serve para dar norte para o nosso trabalho. Ele serve para os nossos colaboradores. Então, diferente do manual da máquina de lavar roupa e de outros equipamentos, o nosso manual tem que ter uma linguagem simples, fácil de entender. Por quê? Porque ele é para ser lido, compreendido e aplicado. E aí, minimamente, a gente tem que ter todos esses itens aqui. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Quem tá chegando agora, nossa live hoje é sobre BPF. Amo os corações, vocês já sabem disso, porque aí o Instagram começa a falar assim, ela tá falando alguma coisa interessante, deixa eu distribuir esse conteúdo para mais pessoas, porque parece que tá faltando só 3 seguidores para eu completar 1000, vocês acreditam? Só 3. Eu já tô com o post feitinho dos 1000 seguidores, tô super animada a completar aí meus 1000. E aí, voltando então para o manual. Sempre também que eu vou falar em manual, eu gosto de falar desse jeito. É aquele documento que vai servir de norte pra gente, para tudo pro nosso trabalho. E outra coisa que eu gosto de falar que o manual é que ele é um documento vivo. Ele não é um documento morto de gaveta, gente, ele é um documento vivíssimo. Então, o manual,
Você fez alguma modificação na estrutura física? Tem que ir lá e anotar. Você fez alguma operação nova, por exemplo, você começou a fabricar sushi dentro de um supermercado, por exemplo. Aí você começou a fabricação de sushi num determinado local, você tem que ir lá e incluir. Então o manual tem que estar sempre sendo atualizado e sempre de fácil acesso, fácil leitura. Por quê? Porque ele é para ser manuseado. Então ali dentro tem que estar todas as informações do nosso serviço de alimentação. Se o nosso serviço de alimentação tem muitos setores, também você vai ter que falar sobre cada setor individual, sobre cada operação que você faz, tem que constar tudo lá. Porque se chegar alguém novo, se você mesmo tiver alguma dúvida, para que o fiscal pegue o documento e leia e veja se realmente está adequado. Então, é um documento que fica fixado nos setores. Eu, por exemplo, sempre que vou fazer o manual, eu faço o manual inteiro, guardo na pasta do controle de qualidade, que fica normalmente ou no RH ou no departamento administrativo, se a gente não tem uma sala, né? Então fica guardado, depende de cada local, cada empresa. Mas aí eu pego o pedacinho que diz respeito, por exemplo, se eu estiver no supermercado, eu vou pegar o pedacinho do açougue e aí eu vou fixar lá no açougue. Eu pego da panificadora, coloco lá na panificadora. Agora, se é uma cozinha geral, onde todos os setores estão integrados, aí eu fixo lá naquele painel, lá onde tem um local exclusivo para manual de boas práticas. Boa noite, Cassiano. Eu vou mandar aí um alô para Natal, no Rio Grande do Norte, para esses nutris lindos e lindas que tem aí, que povo maravilhoso. Brevemente, em 2021, vou aí para conhecer Natal, aproveitar das praias desse lugar que deve ser lindo e maravilhoso. E tomara que eu pegue uma consultoria por aí, para que eu possa trabalhar aí de vez em quando, quem sabe, hein? A cada 2, 3 meses eu vou aí fazer uma consultoria. Vou fazer captação de clientes aí, hein? Vou mesmo fazer uma captação. Bora lá, gente. Então, o Manual de Boas Práticas é um documento vivo. Ele tem que ser sempre atualizado, caso haja alguma mudança, tanto nas operações quanto na parte de estrutura física. Lembrando que para fazer o Manual de Boas Práticas, a gente deve seguir a legislação, a RDC 216. E quando normalmente a gente usa o Manual de Boas Práticas? A gente usa o Manual de Boas Práticas para todas as fiscalizações, então você deve deixá-lo de fácil acesso aos fiscais, para dar um norte para o nosso trabalho, porque a partir do Manual de Boas Práticas, a gente vai vendo o que nós temos de errado, o que está acontecendo de errado na nossa unidade, o que eu posso melhorar, o que eu já posso colocar no meu plano de ação. Portanto, ele também serve para que eu possa fazer o meu plano de ação. É outra coisa que eu vou falar para vocês na semana que vem, a importância do planejamento, muito importante. Gente, eu sinto tanta falta que na faculdade não tenhamos essas disciplinas, planejamento, organização, planejamento financeiro, muita falta faz. E por onde que eu começo a fazer o Manual de Boas Práticas? Eu sempre começo o Manual de Boas Práticas a partir dos checklists que eu faço. Então, eu vou fazer um checklist de estrutura física e vou fazer um checklist de operações. Então, eu faço esses 2 checklists, porque a partir daí eu vou ter muitas informações para colocar no manual. Quando eu faço o manual, vai depender muito de como eu estou combinando o meu trabalho com o cliente. Então, em algumas situações, eu sou contratada apenas para fazer a documentação. Então, eu vou na empresa, monto o checklist, plano de ação e manual de boas práticas. Em outros, eu sou contratada para implantar. E aí, na implantação, eu faço o manual de boas práticas, a parte estrutural, então checklist estrutural, eu já faço logo na primeira semana que eu entro para trabalhar, porque isso já me permite conhecer melhor a unidade em termos de estrutura física. E naquela reunião de alinhamento que normalmente eu tenho com o meu cliente, eu já vou notificá-lo, ou já vou deixá-lo a par das possíveis irregularidades de estrutura que aquela unidade de alimentação apresenta. Então, eu já deixo pronto
o checklist estrutural, o manual estrutural e o plano de ação estrutural. Por quê? A parte operacional eu vou precisar de mais tempo. Então, eu não faço logo de cara. Eu primeiro vou entrar, inclusive eu vou ter uma parte de implantação, eu vou cuidar primeiro já de fazer algumas práticas, né? Algumas boas práticas já implantando para que eu já coloque aqui no meu manual e, lógico, isso vai fazer parte do meu plano de ação. Então, eu sugiro sempre esse caminho para você. Não gosto de deixar para o final. Por exemplo, se eu pego só uma consultoria para fazer a implantação, ou não vou dar continuidade, eu vou implantar, por exemplo. Então vamos supor que eu fique lá na consultoria nessa empresa uns 4 meses. Eu não gosto de deixar para fazer no último mês. Por quê? Porque pode ser que aconteça uma fiscalização. Então a parte de estrutura física eu já deixo pronto. E aí a parte de operação eu realmente vou deixar um pouquinho mais para o final. E aí, aonde você trabalha? Você já fez o manual de boas práticas? Conta pra mim, todo mundo aqui é NutriDuan? Tem consultor de alimentos aqui? Conta pra mim se você já fez manual de boas práticas para sua unidade, se esse manual já está fixado nos setores, nas cozinhas, e se seu manual tem uma escrita de fácil acesso. Se eu chegar lá, todo mundo, eu vou ler, vou achar tudo certinho, não tem nada errado, tá tudo bonitinho e atualizado. Põe um joinha aí pra mim se você tá com tudo isso pronto. Quais são os cuidados que eu gosto? Oi, Rai! Os cuidados que eu gosto de ter na hora que eu tô montando o manual. Gente, eu gosto muito da parte estética. E eu acho que nutricionista é um profissional que todo mundo espera que a parte estética, inclusive a nossa, né? Todo mundo tem aquela expectativa que o Nutri tem que ser isso ou aquilo, né, Kelly Ki? Boa noite. Mas a gente esmera muito nisso, por quê? Porque nós cuidamos de qualidade, né? A gente cuida de qualidade de vida, a gente cuida da qualidade do corpo, a gente cuida da qualidade do alimento que a gente está servindo. Ó, o Gleison já falou para mim que lá na unidade dele tá tudo certinho. Parabéns, Gleison. Você é de onde? Conta para mim, trabalha em que área? Então, como a gente trabalha com qualidade, eu não concebo qualidade e documentos esteticamente feios. Não concebo isso. Eu sou rigorosa nesse ponto, eu sou rígida nesse ponto. Meus estagiários às vezes até sofrem comigo por causa disso, porque eu corrijo o tamanho de fonte, espaçamento, tudo certinho. Rondônia, Gleison, nossa, não conheço, longe pra caramba de mim que tô falando aqui de Goiás. E você trabalha em que área de alimentação? E aí, gente, eu realmente cuido da parte estética. Eu acho que quando o fiscal já pega, o próprio dono, quando ele pega um documento, a pasta dele toda montadinha, toda bonita, isso já conta muito a seu favor. Eu também trabalhei com consultório durante muitos anos de emagrecimento. E com o AN e com a consultoria que acho que é eterno. E então eu incluo logomarcas, a logomarca do cliente, coloco logomarca minha. Quando eu era só nutricionista, eu tinha minha logomarca, agora é a logomarca da empresa. Cuido das fontes, do espaçamento, da ordem, da formatação. Cuido para ser um documento que tenha uma fácil leitura, no sentido, inclusive, do fluxo. Então, quando eu vou descrever operações, por exemplo, eu começo lá no recebimento. Por quê? Porque aí eu vou falando tudo no fluxo dos acontecimentos. A mesma coisa quando eu vou descrever estrutura física. Eu também começo lá do recebimento e vou caminhando por onde é o trajeto, por onde o alimento passar, seguindo o fluxo ordenado, eu vou fazendo o meu manual. Então aí em Rondônia é uma terra bonita, que coisa boa e muito próspera, né? Com certeza. Gente, por onde que a gente começa então? Pelos checklists, né? Como já falei, pelos dois, estrutural e operacional. Em seguida, eu sempre faço capa, né, para os meus documentos, todos eles, coloco minha logomarca, coloco a logomarca do cliente, faço uma página com data da elaboração do manual,
com as assinaturas. É outra coisa que eu falo muito para vocês aqui. Eu sempre trago os documentos, as coisas que eu produzo, eu sempre estou mostrando para os meus clientes. Então, quando eu fecho o manual, eu levo para ele ver. É lógico, gente, que o cliente nem vai querer olhar aquilo, muito menos ler, salvo uma raridade, uma exceção. Mas eu levo mesmo assim, até porque eu peço a assinatura dele. E pode acontecer às vezes, gente, eu não aconteceu isso comigo, mas eu já tive colegas que me contaram que teve donos que realmente leram o documento e aí viram que ela tinha colocado as irregularidades lá. Então tinha colocado que tinha um buraco na parede, que tinha, e ele falou: "Não, tira isso, não põe isso não". Aí, gente, jamais. A gente já tem que falar para ele de cara, falar, olha, de forma bem polida e educada, olha, eu sinto muito, mas o manual é um documento vivo. Assim que você consertar, e nós vamos colocar isso no plano de ação, eu já venho aqui e conserto. Mas eu não posso deixar assim, porque pode, vai ser, contra mim, né? Isso depõe contra a minha pessoa profissional. Por quê? Porque eu estou omitindo informações ou então eu estou mentindo sobre alguma informação. Então, o manual é um documento bastante fidedigno à realidade. Em seguida, depois que eu coloco a data, né, do manual, as assinaturas, faço a página com validação do documento. Coloco quem validou esse documento, quem aprovou esse documento. Por isso que às vezes eu vou fazendo a aprovação e a validação por partes, porque o dono precisa validar. Ele precisa saber do que eu estou falando ali, ele precisa saber por que ele está colocando a assinatura dele ali. E aí, quando acontece alguma alteração, eu vou lá na minha página de validação e já coloco a alteração, a atualização. Então, eu não preciso de ficar refazendo o manual anualmente, nem semestralmente, nada disso. E eu vejo que às vezes tem nutris que perdem muito tempo fazendo e refazendo o manual. Tá a mesma coisa. Então eu tenho o hábito, né, se eu estou fixa num lugar, eu tenho o hábito de a cada 6 meses fazer uma revisão geral para ver se houve alguma coisa, alguma mudança, para já fazer uma atualização. E quando eu já sei, por exemplo, comprou um novo equipamento, eu já vou lá na parte de equipamentos, na página de equipamentos e já incluo aquele equipamento lá. O manual, ele não é encadernado, né? Eu faço o manual, não faço também plastificado, eu faço, grampeio e coloco dentro da pastinha de manual. Ou às vezes eu ponho páginas soltas quando é pequeno e dá para fazer, quando uma unidade é pequena, por exemplo. E aí eu não preciso de ficar perdendo tempo em copiar manual de novo. Eu só vou atualizando ele e vou anotando as revisões que eu fiz. Aprovado, assinado, quem põe assinatura. Aí vem, logo em seguida, vem o sumário, né, onde eu coloco, vocês viram o sumário que a gente acabou de ler, que bacana. Gente, é muito bom. A gente pode utilizar mais, sabe, o sumário dos nossos documentos, o sumário das legislações. É onde tem o sumário não, peraí, tô falando coisa errada aqui. Tô falando de definição. Sumário é outra coisa, sumário é o índice, né? Eu tô misturando as bolas, eu tô lá na definição, lá na frente. Então, blá, 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 voltando. O sumário, aí vem logo em seguida, né, dessas capas que eu fiz. Sempre numero as páginas. E uma coisa que eu quero dizer para vocês isto não tem obrigatoriedade, tá? Então a legislação, ela não obriga que a gente faça com tal fonte, que tem o espaçamento X, de acordo com tal regra, igual lá no TCC, não tem isso, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer e eu padronizo para todos os manuais. Tenho inclusive o manual do manual. Porque quando entra um colaborador novo lá na empresa, um estagiário, um nutricionista, a gente vai entregar, ele vai fazer documentos, mas ali eu já vou entregar um manual para ele seguir as regras da nossa empresa. Porque aqui a gente tem até qual fonte que a gente utiliza, qual é que é negrito, qual é que é maiúsculo, qual que é minúsculo. A gente estabeleceu tudo para os nossos documentos ficarem todos uniformes. Então, quando a vigilância sanitária vai nos nossos clientes, ela até já sabe, porque a gente padroniza tudo. Eu amo padronização, então eu tenho muito cuidado com isso, formatação adequada,
Depois vem a apresentação. Eu gosto muito de fazer apresentação. Muito raramente eu vejo isso, mas na apresentação eu gosto de contar um pouquinho do cliente, como foi a história, como ele chegou até ali. Sabe por que eu gosto de fazer isso? Eu descobri que essa era uma forma que eu tinha de ficar mais perto do cliente. Gente, vocês vão me ouvir falar direto que Nutri, para ser reconhecida, tem que estar próximo de quem está pagando ela. O seu cliente tem que ficar pertinho de você, porque senão você não vai ser reconhecida. Rayane, boa noite. Então eu sempre falo assim, a gente tem que colar no dono, a gente tem que colar no gerente e a gente tem que colar nos colaboradores. Então a gente é assim, bem pertinho de todo mundo. Mas aí o que acontece? Quando eu vou elaborar o manual de boas práticas, eu peço para o cliente me contar um pouco da história. Falo, nossa, eu queria saber um pouco da sua história, como é que foi que você chegou até aqui? Aí ele gosta, né? Quem é que não gosta de falar da sua história? Gente, quem? Se você quer agradar alguma pessoa, normalmente, salvo as exceções, você vai perguntar um pouco da história dela, como é que ela, especialmente quem tem um negócio. Quem tem um negócio tem prazer em falar sobre ele, né? E aí é uma forma que eu tenho, aí normalmente ele fala, por quê? Eu falo, não, eu vou colocar isso aqui no manual para contar, né, para compor, porque o manual vai ser todo o seu histórico, é toda a sua empresa, e também que eu gostaria muito de saber. Isso daí, gente, traz uma proximidade, sabe? Quebra gelo, porque já viu a gente às vezes ter um pouco de timidez de chegar no dono para falar com ele, né? E aí a gente vai, dessa forma, gente, é tão descontraído. E aí você vai criando ambientes para poder falar com ele. A Foco falou assim, Ana, o que você sugere pra gente que tá fora a área, fazer um manual pra gente treinar? Maravilhoso, maravilhoso. Vou ver um livro pra você, deixe-me ver um livro. Eu tenho um manual certeiro meu, né? O roteiro certeiro pra você fazer. E aí, por onde você vai se guiar? Pela própria legislação. Mas eu tenho um roteiro que dá para você começar a fazer e me lembra, você coloca um direct para mim, Foco, para que você faça o manual, para eu te mandar, e eu vou falar para vocês de onde eu fiz manual quando eu não tinha cliente, quando eu tava, ou até eu tinha, mas já tinha feito um e queria treinar. Sabe o que eu fiz? Fiz o manual da minha própria cozinha. Então, é um manual, é um serviço de alimentação e nutrição, então Foco, você pode fazer da sua própria cozinha o manual. E aí você vai seguindo passo a passo aqui da legislação e você vai montar. Mas eu espero o seu direct, tá? Você pode fazer da cozinha da sua casa, da cozinha da sua avó, da sua tia, que você vai treinando. E você tá na semana 5K? Você tá assistindo? Nós estamos naquela fase, já fez sua inscrição? Porque você já pode, eu não sei se você é estudante, parece que você é estudante ainda, mas se você não for, você já pode sair para prospectar seu cliente, fazer o manual de verdade, né não? Semana que vem, você já vai ter as dicas todas até na quarta-feira, porque até na quarta já vai sair, não, na quinta-feira da semana que vem, na aula, já sai o script de prospecção, tá, gente? Aí depois que eu faço essa apresentação, eu coloco quais são os objetivos do manual. Então eu coloco por que eu estou fazendo o manual, quais os objetivos que eu quero atingir, quais os setores que estão envolvidos ali, quais são os programas de controle de segurança que lá já tem. E depois coloco o campo de aplicação, que são todos os setores envolvidos, né? Normalmente, então é só colocar que são todos os setores envolvidos ali. Aí vem a famosa definições que eu estava confundindo com sumário, né? Definições, gente, a gente precisa aprender a olhar mais para isso. Porque aqui tem tudo que a gente precisa, conceitos que a gente precisa, para que a gente entenda a raiz, para que a gente possa realmente fazer a coisa caminhar de forma adequada. A Foco me disse assim, sim, vou fazer também uma maratona dos seus vídeos, porque não pude ver todos. Ai, você já é formada! Mas confesso que ainda não tenho esse chamado para empreender. Então não tem problema, não tem problema. Mas vá fazendo das suas unidades de alimentação, vá treinando para quando você for contratada, você já tá craque. E se você quiser pôr um dedinho aí do pé assim, a pontinha do pé no empreendedorismo, eu acho que você tem esse tino. Porque toda vez que você está aqui, você faz alguma colocação muito interessante. Olha a sua proatividade. Essa é uma das maiores características do empreendedor, viu, Foco? É a proatividade.
E aí eu sei não. Se a hora que acabar a semana 5K, você não vai estar animada a fazer pelo menos uma prospecção, quem sabe? Eu sou Yane, boa noite. E aí, gente, depois disso vem no meu manual, eu coloco normalmente o primeiro capítulo, depois de toda essa apresentação, eu vou falar sobre os recursos humanos. Quando a gente fala sobre recursos humanos, lá no checklist da 275, você vai ver que você vai ter tudo o que é necessário você saber sobre seus colaboradores. Então é importante você contar sobre o uniforme, é importante você falar sobre os exames que são feitos, é importante você falar qual o número de colaboradores que tem por setor, quais os cargos que você tem. É importante você falar os turnos de trabalho, como é feita a contratação e a demissão. E aí, sabe por que eu comecei a fazer isso também? Já viram que eu gosto de conversar e eu gosto de ficar perto das pessoas que eu vou precisar uma hora. E de quem que a gente precisa demais no NutriDuan? De RH. O RH, nossa, a gente tem que estar tão colado no RH quanto a gente está com o dono. E o RH é quem vai te dar todas essas informações. Então, normalmente, eu vou toda arrumadinha no dia da entrevista com o RH, marco com antecedência, falo, olha, eu preciso de alguns dados que o departamento pode me oferecer, que horário que é bom para eu ir aí, levo minha pranchetinha já com a minha logomarca atrás, tudo arrumadinho, uma caneta bonita, né, aqueles trem tudo comido, não, lá caneta nova, toda arrumadinha. E vou com a cara mais boa do mundo para poder tentar fazer amizade, né, gente? Porque o RH das nossas UANs normalmente é um pega pra capar, o povo reclama, eles vêm reclamar, a gente fica chateado, dependendo do tipo da reclamação, né? Então eu procuro fazer desse jeito. E aí eu levo tudo um script, que tá tudo bonitinho, e vou perguntando. Eles amam fazer isso, gente. Amam passar, nunca passei nenhum perrengue com RH quando eu vou fazer essa entrevista com eles, não. E aí, gente, coloco então toda essa parte administrativa relativa aos colaboradores, desde o momento da contratação deles até a parte da demissão, toda a questão de uniformes e exames e também a parte dos treinamentos e o levantamento do número de colaboradores e de onde eles estão lotados e dos seus turnos de trabalho. Sempre eu gosto de dar esse tom aí da questão da nossa presença junto com o dono, presença junto com o RH ou com outros departamentos, porque eu entendo que a conquista do nosso espaço, ela parte desses princípios, de como você se relaciona fora da sua cozinha. O relacionamento que você mantém com outras pessoas que não são só os seus colaboradores. Isso faz com que a gente seja sempre lembrado, seja sempre chamado. Então, eu procuro encontrar formas de me mostrar, de aparecer. E olha, gente, eu já fui tão tímida, que hoje quando eu olho para trás, eu falo, Ana, quanta evolução. E eu sei que isso que aconteceu comigo foi para melhor, foi muito melhor. E aí você pode até perguntar para mim, como que eu consegui? Muitos anos de terapia. Não foram só 2 meses ou 3. Foram pelo menos aí uns 5 a 6 anos ininterruptamente. Gente, eu tinha tantos bloqueios que vocês não podem nem imaginar. Mas enfim, já passou, graças a Deus. Agora esses bloqueios ficaram todos para trás e eu tô aqui podendo falar com vocês e falar isso. Se você tem algum bloqueio, se você tem alguma dificuldade, procura ajuda. Não fique esperando não, gente, porque não vale a pena. Depois que você sara dos bloqueios, você olha e fala, nem, por que eu não procurei antes? Por que eu não fui antes olhar isso, sabe? Porque a hora que você sara dos bloqueios, você fala, é tudo de bom, a vida pode ser muito cor-de-rosa. Por favor. Né, Fê? Fê Nóbrega, que bom, boa noite, seja bem-vinda. Aí, depois que eu falei, então, sobre colaboradores, aí eu venho para a estrutura física. Então, vocês veem o seguinte, eu divido o manual nessas etapas porque eu posso ir fazendo o manual por etapa. Se a minha consultoria, se eu estou num lugar, você é NutriDuan, por exemplo, e aí você chega na unidade, você acabou de ser contratada.
eu sempre oriento o quê? No meu fluxo de trabalho tem, vai lá, tira uns dias, ou uma tarde, ou 3 tardes, ou amanhã, enfim, mas faça o seu checklist de estrutura física, para você já ir se ambientando com as pessoas, se ambientando com todas as áreas de manipulação, e faça também dos colaboradores, porque aí você já vai no RH, você já pega o nome de todo mundo e deixa essa parte do manual pronta. E já viu que tem gente que acha que o manual acaba aqui, mas não é. Lembra que agora, que depois que acabou a parte estrutura física, é que vem o melhor. Por quê? Porque aí vem a parte operacional. E aí a parte operacional é tudo que Nutri gosta, né não? Quem é que não gosta da parte operacional de uma One? E aí na parte de estrutura física, gente, eu também faço tudo separadinho. Eu faço setor por setor. E vou listar piso, parede, teto, janela, porta, interruptor, lixeira, DML, tudo que compõe ali aquele ambiente, toda a parte de estrutura em termos de equipamentos, levanto todos os equipamentos, numero todos os equipamentos, listo por setor os equipamentos. Por que eu faço tudo isso, gente? Eu gosto de ter os compartimentos dentro da minha cabeça separados, com as coisas organizadas, para a hora que eu precisar, eu vou lá, abro aquela gaveta. E aí o meu pensamento fica organizado. Então, eu tenho inclusive um roteiro para seguir quando eu tô fazendo o manual, que eu vou lá e vou ticando o que eu já fiz, o que falta, sabe? Porque senão fica muito difícil, porque são muitas informações. E eu aprendi desse jeito, sabe quando? Quando eu comecei a fazer muita consultoria em supermercado. De repente, isso deve ter sido em 2004, mais ou menos, para 2005, eu fazia tanta consultoria em supermercado, e supermercado tem setor demais. Pensa, gente, o tamanho do depósito, eu fazia consultoria em supermercados grandes aqui na minha cidade, o depósito muito grande, as áreas, várias áreas de manipulação, todas elas separadas com as suas características específicas. Então, era como se eu tivesse ali pelo menos umas 5 Ones diferentes dentro de um mesmo estabelecimento. E aí eu aprendi a fazer tudo separadinho, setorizado, e eu levo isso para sempre, para todo tipo de manual que eu vou construir. E aí, dentro, e lembra, né, que eu falei para vocês, eu começo sempre de forma ordenada. Tudo que eu vou fazer, eu penso no fluxo daquilo. Porque aí as coisas ficam claras na minha cabeça. Eu começo então, quando eu vou fazer a estrutura física, lá do recebimento. Eu já vejo que muita gente começa o manual de boas práticas da cozinha. Aí quando você vai ver, esqueceu de pôr o recebimento, esqueceu de pôr o armazenamento, esqueceu de falar do manejo de resíduos, esqueceu tudo. Então fica preso só na manipulação. Então eu começo lá do recebimento e vou até o momento da distribuição, contemplando todos os setores com todas as suas características físicas. Inclusive, falo dos banheiros, tanto banheiros de colaboradores quanto banheiros de clientes, caso haja. Nesse momento também, se tiver DML, porque eu vou falar de todos os setores de abastecimento, né? Tanto o estoque seco, o estoque úmido, o estoque de matéria-prima, o estoque de produto acabado, faço tudo separadinho. Faço também, então, se tem DML fora, se tem almoxarifado, se cada setor tiver o seu DML pequenininho, também eu vou descrever, vai ficar tudo ali certinho. E aí, porque isso enriquece tanto o manual e enriquece mais ainda o meu plano de ação e enriquece mais ainda as reformas, tudo que eu tenho que pedir para o dono, porque antes eu tinha vergonha de pedir as coisas, agora eu fui aprendendo técnica, fui ajeitando e no final eu fico bem, mas só que meu jeito de apresentar relatórios de não conformidades é por etapa, né? Eu não gosto de assustar o dono, não. Já falei para vocês que eu gosto de ficar amiga do dono. Então eu vou por etapas, pego as coisas mais urgentes, aquilo que é muito, muito urgente. Se não tem nada urgente demais, aí com urgente eu mesclo com alguma coisinha assim bem leve, sabe? Porque a hora que ele arregalar o olho eu falo, não, mas olha, isso aqui é só isso, né? Eu já vou assim com aquele joguinho de cintura para não assustar o dono. Porque, gente, às vezes eu fico com dó, sinceramente. Não é fácil ser empresário, não. É árduo, sabe? Ser empresário é uma tarefa muito solitária.
Então, eu me coloco muito no lugar deles, muito mesmo. E sei que a segurança de alimentos é fundamental, é importantíssima, mas eu sei também que o empresário ainda não tem essa cultura aqui no Brasil. Graças a Deus melhorou demais depois da pandemia. E ele tem inúmeros outros problemas e inúmeras outras prioridades. Então eu me coloco sempre no lugar, mas sem esquecer o meu papel. Por que eu tô ali? A minha importância. Isso não esqueço não. Depois, gente, que passou a estrutura física, aí sim eu vou para os processos de produção. Então, eu faço estrutura física separada de processo de produção, entendeu? Tem gente que pega e fala assim, cozinha. Aí põe na cozinha toda a estrutura física e depois vem com tudo que acontece lá na cozinha. Eu não gosto de fazer assim. Para mim, me confunde. Mas como não tem regra estabelecida, você pode fazer do jeito que ficar melhor para você. Até porque eu gosto de dividir, né? O manual estrutural, às vezes eu faço até separado mesmo, o manual estrutural e o outro operacional. E aí no processo de preparo, lembra, coloco tudo de novo, desde o recebimento, porque recebimento não é um processo de, entre aspas, de pré-preparo, já não está incluído ali na sua parte de manipulação. É uma manipulação indireta. Então, recebimento, onde que recebe, o jeito que recebe, se tem o pallet adequado, se está coberto, se faz conferência, se não faz, quem faz, quais são os colaboradores, para onde que é direcionado os alimentos, se tem vários locais de estocar ou não, se vai direto para a cozinha. Então, eu fico ali, ó, observando tudinho mesmo, gente. Sou criteriosa, não cri-cri. Criteriosa, isso sim, eu sou muito criteriosa. Gosto de entender realmente a fundo cada lugar que eu entro, gosto que meus colaboradores entendam, sou muito argumentativa, gosto que as pessoas argumentem comigo, que se eu falei alguma bobagem, falem comigo, sabe? Para que me obrigue até a pensar, a crescer, a ser melhor. Eu acho que é fantástico. E aí eu vou até a parte da distribuição, descrevendo setor por setor, tudo o que acontece lá dentro. Aí, se eu tenho instruções de trabalho, que é outra coisa que eu gosto de fazer, são instruções de trabalho. Eu também, como elas ficam fixadas, mas eu anexo aqui no meu manual em cada setor, tá? Gente, uma coisa também que eu gosto de colocar em manual de boas práticas são as rotinas lá nos meus colaboradores, entram como anexo, porque eu gosto de descrever a rotina de cada função. Isso eu acho muito jóia. Os colaboradores ficam intrigados quando eu começo a fazer rotina, por isso que eu deixo para fazer depois que eles já me conhecem. Antes eu fazia de cara, é muito chato, porque aí eu fico com a minha pranchetinha e olhando, marcando o tempo. Às vezes eu levo relógio, agora é celular, né? Mas eu levava tipo um cronômetro quando não tinha celular, né? E aí eu ficava marcando para saber certinho o que eles faziam de hora em hora. Sabe por quê? Se tem uma coisa que a gente pode fazer é otimizar o trabalho. E às vezes você percebe que tem um colaborador ali que está se aproveitando do outro, ou que está se aproveitando do tempo, e você começa a fazer medições do que ele está fazendo, saber se o tempo que ele está gastando está adequado. É uma coisa que os donos também gostam muito, porque às vezes você consegue recolocar colaboradores, remanejar funções, e isso é muito importante e é um papel nosso. Depois disso, gente, vem a parte de documentação e registros. Não, tá faltando aqui. Faltou. Eu saí do processo de produção e pulei para documentação e registro. Não e não. Saio do processo de produção e vou para o processo de limpeza e higiene. Lembra que lá na definição, na RDC 216, falava que Manual de Boas Práticas tem que contemplar todos os processos de limpeza e higiene? Aí eu venho, gente, um capítulo específico para isso. De novo, tem gente que pega a área de manipulação e descreve tudo. Põe a estrutura física, depois todas as operações que acontecem lá e depois todos os processos de controle de qualidade que tem e também de limpeza e higiene. Eu não faço isso. Eu gosto de fazer blocos separados. E aí eu coloco todos os processos de limpeza que eu utilizo
os produtos de limpeza, de onde que vem, a escolha de fornecedores, como é que é todo esse processo. Por isso que às vezes, tá vendo que eu tenho que demorar para fazer o manual. Não posso fazer logo no primeiro mês, porque esses processos a gente só vai conhecendo passo a passo, né? Tem empresas muito grandes, por exemplo, que a gente tem almoxarifados especiais, com um estoquista, almoxarife, né, separado, longe da área de manipulação. E aí também eu descrevo tudo, como é que é feito, como é que vem o transporte, se vai estar chovendo, se é debaixo de água, não tem nenhum tipo de controle nesse sentido. Vou fazendo tudo isso separadinho. E também coloco todos os processos de higienização. Os procedimentos operacionais vão entrar lá no anexo, mas eu já cito todos eles aqui, e os registros também já vão para o anexo, mas são citados aqui. Dependendo cada setor, vai ter o seu grupo de POPs e também de registros. E depois disso, aí eu vou para qual? Para os programas de controle de qualidade. Dentro dos programas de controle de qualidade, eu coloco aqueles que a legislação diz que tem que obrigatoriamente ter. Controle integrado de pragas e potabilidade da água. Então, eu venho e já faço esses dois, obrigatoriamente. Mas eu coloco também como é o manejo de resíduos, eu faço o fluxo no manejo de resíduos, às vezes eu faço até layout de resíduos, eu adoro. O controle da validade de matéria-prima, porque eu tenho um esquema de fazer o controle quando é um estoque pequeno, que a gente mesmo dentro da UAN faz o controle. Então eu tenho uma planilha de controle de estoque dos produtos que entram, né? Daí e tudo que tá para vencer, por exemplo, nós estamos em outubro. Então eu já tenho ali todos os possíveis produtos que, se não tiverem sido utilizados, já vão estar no mês de vencimento. Por exemplo, vamos supor que eu fiz meu levantamento em agosto e tinha creme de leite que estava para vencer em outubro. Eu faço essa varredura toda, porque aí não corro risco, porque às vezes chegou creme de leite, mas os colaboradores na hora de arrumar não arrumaram de forma adequada, mesmo recebendo treinamento, você sabe, né, gente? Pode acontecer aí um deslize, para não dizer outra coisa, vamos falar assim. Aí eu já ponho todo mundo, vai lá e vê se tem creme de leite vencido. Dá uma olhada aí pra mim. E já vou na minha listinha. Mas só que tudo isso que eu faço, eu escrevo, eu conto. Gente, eu não gosto de coisa de boca. Eu não gosto disso. Eu gosto de coisa documentada, registrada. Sabe por quê? Quando eu vou fazer um documento desse modelo, eu não faço e não mostro pra ninguém também não. Eu vou lá, mostro pro gerente. Olha, gerente, eu vou fazer esse controle de qualidade. Às vezes o dono entra e fala: que papel é esse que tá pregado aqui na parede? Ai, eu amo, porque aí é a hora que eu vou explicar, falo: olha, isso pra gente controlar, pra gente não ter perda nenhuma. E aí explico o documento, faço o procedimento certinho. E aí, dentro dos meus controles de qualidade, eu também coloco aquele de validade que a gente etiqueta, né? A validade, o produto vai vencer, foi manipulado, foi fracionado, tem a etiquetinha do controle de qualidade. Eu faço aqui também, eu descrevo como que é feito o controle de temperatura de equipamentos, eu descrevo como é feito o controle de temperatura de cubas, de alimentos, se a gente tiver. Tudo que tiver lá dentro acontecendo, se eu for responsável, gente, eu faço ter os documentos que estão todos descritos ali, de tudo que acontece. Isso me dá muita segurança, que vocês vão ver quando hoje eu lembrando, né, a que ponto hoje eu cheguei da minha empresa. Hoje a empresa, a Atento, ela roda praticamente sozinha. É lógico que eu faço prospecção de clientes, é lógico que eu faço supervisão, mas eu não tenho preocupação com relação à segurança técnica, porque internamente todos os nossos processos estão descritos, nós temos os nossos manuais. Então, quando é contratado um novo Nutri, ele passa por esse treinamento e aí a gente já tem tudo descrito lá. Sendo assim, a empresa consegue rodar sozinha, eu consigo atender muito mais clientes, porque eu sei que as coisas estão andando conforme a gente estabeleceu. Lógico que tem cobrança, que tem supervisão, né? Mas a gente já fez essa parte, que é deixar tudo padronizado. E aí eu sigo esse mesmo padrão para os meus clientes.
Então, tudo que acontece dentro da unidade de alimentação deve estar descrita, porque aí você tem segurança. Todos os processos, se acontece uma contaminação alimentar, gente, e você não tem registro de nada, nossa, que trabalheira! Como é que você vai provar que a sua unidade de alimentação trabalha conforme a lei se você não faz um registro? Se você não tem procedimentos estabelecidos, se não tem estabelecido, se o dono não se envolver. Por isso que passo a passo eu vou fazendo as documentações, as coisas, eu vou levando. Olha, eu acabei de fechar esse procedimento, eu gostaria que o senhor me autorizasse. Eu posso fazer desse jeito? O senhor concorda? Ah, o que você quer fazer? Eu quero fazer o controle de temperatura de equipamentos. Não, mas que bobagem é essa? Para que você vai fazer? Aí, gente, eu vou explicar. Olha, meu senhor, se um equipamento, por exemplo, amanhecer, teve algum problema à noite, e aí ele até voltou a funcionar, mas a temperatura, a hora que a gente for aferir a temperatura, a gente viu que a temperatura está inadequada, nós vamos lá olhar para ver se tem algum alimento que tá com aparência ruim. Enfim, eu vou explicar para ele tudo que pode acontecer se a gente não tiver fazendo, tudo pode acontecer de ruim se a gente não estiver fazendo os procedimentos adequados. Certo? No capítulo 7 é a parte da documentação e registros. E aí, se vocês pegarem, gente, aqui a RDC, ela vai ter exatamente tudo isso que eu falei para vocês. O item 4.2, o item 4.1, quando ela fala de boas práticas. 4.1, edificações, instalações, equipamentos móveis e utensílios. Ela fala o quê? Descreva a edificação. Depois no item 4.2, higienização das instalações e equipamentos. Eu fiz o meu capítulo de higienização. Depois ela fala controle integrado de vetores e pragas e abastecimento de água. Eu coloquei os dois lá no meu capítulo de controle de qualidade. Fala sobre o manejo de resíduos, também está no meu capítulo de controle de qualidade. Aí ela fala de manipuladores e é bem extenso. Eu vou lá e coloco. Também tem meu capítulo de manipuladores. Depois ela fala sobre matérias-primas, ingredientes e embalagens. E de novo tá lá com a parte de abastecimento, de recebimento, tudo. Depois a RDC fala preparação do alimento. Lembra aquele capítulo meu onde eu chamo de processos de produção? É tudo que ela diz aqui no 4.8. Depois ela vem falando sobre armazenamento. O meu armazenamento, ele vai entrar aqui no processo de produção. Depois ela fala sobre exposição ao consumo do alimento preparado. Se eu tenho a exposição do meu alimento preparado, eu também vou colocar aqui na parte de processo de produção. E aí a documentação e registro. A documentação e registro é onde ela diz que o manual de boas práticas deve existir para todas as unidades de alimentação e nutrição. Então aqui o primeiro item da documentação e registro da RDC está escrito assim: os serviços de alimentação devem dispor de manual de boas práticas e de procedimentos operacionais padronizados. Estes documentos devem estar acessíveis aos funcionários envolvidos e disponíveis às autoridades sanitárias quando requeridos. Então, aqui a gente vê que o manual de boas práticas é exigido realmente pela RDC 216 e uma outra coisa importante que eu vejo muito erro por aí. O tempo verbal é muito importante, gente. Muitas vezes a gente pega manual escrito assim: a porta deve ser de material liso, lavável, a parede deve ser, o piso deve ser. Nunca deve, gente. É ou não é? Então, a porta é de madeira, descascada, sem pintura, sabe? Você tem que falar ali a verdade, o que é. Ou então não, a porta é de material lavável, tem fechamento automático. Então, o tempo verbal do manual é presente. Não é passado, não é futuro, não é nada disso. É presente, é o que é de verdade. Sem omissões, sem mentirinhas, sem escondidinhos. Tudo do jeito que tem que ser. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Referências bibliográficas. Preço, gente. Quem quer saber quanto custa um manual de boas práticas? Como é que faz para cobrar o manual de boas práticas caso você seja contratado para fazer um manual de boas práticas?
A gente procura no sindicato e no conselho, nas nossas tabelas de honorários. Aos poucos, logo quando eu comecei a fazer principalmente supermercados e também indústrias, eu acabei montando a minha própria tabela de manual, de serviços em geral, né? Até falei sobre isso ontem. Eu montei a minha tabela de serviços para eu ter um norte, um guia. E lógico, eu me baseio também nas tabelas do sindicato e do conselho. Hoje, pesquisando, eu achei tão interessante que lá na Bahia, não sei se tem alguém da Bahia aqui, ele coloca o valor através do número de colaboradores, até 50, mais de 50. Achei ótimo também, vou até fazer uma revisão. No Espírito Santo, ele coloca um salário mínimo para o manual. Teve um outro local que coloca a partir dos setores, que aí é mais ou menos o que eu fiz. Então, dependendo dos setores, né? Se a empresa tem muitos setores, se ela é grande. Então, o meu preço, ele vai ser baseado no tamanho e na complexidade do local que eu estiver fazendo o manual de boas práticas. Aqui, eu uso muito a tabela da federação. Ela diz que ela coloca um preço médio aí de R$ 2.900, e aí eu parto, eu vou dividindo, nossa, 2.900, quantas visitas eu vou fazer? Quantos setores? Quanto tempo eu vou gastar? Porque aí é isso que eu falei para vocês, que eu acho muito importante e que a gente não tem esse tipo de aula. Eu preciso saber quanto custa a minha hora. A hora que eu trabalho vale X reais. Então, quanto tempo eu vou gastar para fazer esse manual? Para ir lá, o deslocamento, é longe, é perto, eu vou de ônibus, eu vou de carro. Para voltar para casa, trabalhar em casa ou no escritório em cima daquele manual. Quanto tempo? Eu já sou uma expert nisso, eu tenho condição de cobrar mais caro, né? Eu quero cobrar mais caro ou não, eu quero fazer um preço mais acessível. Então eu vou analisar. Eu não vou simplesmente, quanto que custa um manual? R$3.000. Aí você vai fazer um manual da panificadora, que é um local que tem muita manipulação. Não é fácil fazer um manual de panificadora. R$3.000. Aí você vai fazer o manual do açougue ali perto da sua casa, que tem só uma câmara fria e não tem nenhum tipo de manipulação de cocção, não, só tem a parte do corte de carnes. Você vai cobrar o mesmo preço? Você vai fazer de uma outra indústria grande, igual a gente pegou o ano passado, indústria enorme. Vou cobrar 3.000 também? Não. Então a gente precisa de ter essa noção melhor financeira das coisas para poder colocar preço no serviço da gente. A gente se baseia também na concorrência, baseia no que a legislação não, o que os sindicatos CRN aconselham, mas cada um vai olhar o quanto custa para ele, o quanto vale a pena para ele e vai colocar o seu preço. Então aí depende, no meu caso, depende muito do tamanho e da complexidade daquele lugar. Por exemplo, um supermercado. Eu só vou pegar um supermercado grande, que tem sushi, FLV, manipulação de castanhas, tem panificadora, tem rotisserie, tem confeitaria, tem refeitório de colaboradores, tem açougue, tem desossa, tem estoque no andar de cima, no andar de baixo, no subsolo, tem recebimento em 2, 3 lugares. É diferente se eu for pegar um supermercado aqui do bairro, né, que tem 3 setores de manipulação, recebimento e um estoque. Então, tudo isso eu contemplo e a gente vai aprendendo a fazer ao longo dos anos da vida, da experiência. E, lógico, quebrando muito a cabeça, mas também acertando muito. E espero que nessa sexta-feira, vocês que vieram me prestigiar, gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui me prestigiando em plena sexta-feira. Faltando 28 segundos, eu quero agradecer demais vocês e falar que amanhã eu estou aqui, às 18h47 e domingo também. E façam sua inscrição, porque eu estou muito feliz em poder entregar para você um material tão bacana como o que eu gravei hoje. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus!